Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Abra a sua Bíblia, deixa ela aberta, melhor dizendo, em Ruth. Deixa a sua Bíblia aberta em Ruth. Nós vamos meditar hoje, o tema é Deus está trabalhando a seu favor. Deus está trabalhando a seu favor. Essa expressão não significa que Deus é o nosso servo e Ele está a nos servir e nós como Senhor da situação, até a ponto de dar ordens ao Senhor. Isso não existe, não é isso. Mas Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Aliás, todas as bênçãos já estão sobre as nossas vidas, a palavra de Deus, as suas promessas. Mas a verdade é que Deus está trabalhando em nosso favor. Deus está trabalhando por mim e por você. Nada acontece na nossa vida por acaso. E a história de Ruth é um exemplo disso. O livro de Ruth, Noemi, Ruth, é um exemplo disso. O Senhor que tem o domínio, o controle da história. Não é um Deus que é pego de surpresa. E por mais que pareça que as coisas não estão caminhando do jeito que era para ser, mas caminhando do jeito que era para ser, do nosso jeito, mas o Senhor é quem está conduzindo. E mesmo diante das nossas fraquezas, das nossas faltas, desobediência, o Senhor Ele vai trabalhando nas nossas vidas. O Senhor Ele não aprova, o Senhor não comunga, não concorda com os nossos erros, com os nossos pecados, mas em meio a estes o Senhor vai tratando nas nossas vidas, o Senhor vai nos polindo, o Senhor vai nos colocando no lugar em que devemos estar, e o Senhor vai conduzindo as nossas vidas. Deus trabalha ao nosso favor. Deus está trabalhando a seu favor. Fala para quem está perto de você aí, Deus está trabalhando a seu favor. Você crê nisso mesmo? Isso é uma realidade? Você crê que isso é uma realidade? Então recebe, né? Deus está trabalhando a seu favor. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus tem sempre o melhor para você. Embora as circunstâncias pareçam o contrário, Deus tem sempre o melhor para você. Nós não sabemos, não conseguimos entender o futuro, ou não sabemos do futuro, não temos, a ideia do futuro, não sabemos o que vai ser o amanhã. Mas o Senhor sabe todas as coisas, e Ele sabe exatamente onde nós vamos chegar, exatamente como vamos chegar, não é? Deus está trabalhando a seu favor. Esse é o nosso tema. A história de Ruth, queridos, começa de uma maneira trágica. Se você parar para pensar, a história de Ruth, ela começa de uma maneira trágica. Os primeiros versículos do capítulo 1 começam a falar de fome, que houve fome ali na terra, e essa terra é uma região localizada, e Elimeleque, Noemi e os seus dois filhos, Malom e Quilion, viviam ali em Belém, e ali houve fome. Então começa falando de uma situação difícil, fome na terra, e por causa da fome eles saem e vão até Moabe. A gente já foi falando um pouco sobre isso, e mais adiante a gente vai ver que depois, logo em seguida, morre Elimeleque. Olha que situação, saiu da sua terra para uma região vizinha, Moabe, e lá em Moabe, estando lá, morre Elimeleque, fica só Noemi com seus dois filhos. Passa-se um tempo, cerca de 10 anos, em que tudo aconteceu, até o momento em que falece os dois filhos de Noemi, Malom e Quilion. Mas antes eles tinham se casado, e depois que se casam, morre. Que coisa! E fica então Noemi com as suas duas noras, Orfa e também a Ruth. Então a história começa assim, meio esquisita, a história começa meio trágica, e a gente tirar esse tema, e tirar essa afirmação que Deus está trabalhando a seu favor. Se a gente chegasse para Noemi,
diante de toda aquela situação e dissesse para ela, talvez ela não fosse entender. Eu não sei, talvez para você hoje pareça assim meio esquisito essa frase: Deus está trabalhando a seu favor. Será que isso tudo que está acontecendo na minha vida, mas está esquisito demais, pastor. Deus está trabalhando ao nosso favor. Eu quero fazer um adendo nessa história, aliás, diga-se de passagem, que nome tinham esses dois filhos de Noemi e Elimeleque? Malom, sabe qual é o significado de Malom? Franzino. E Quilion era definhando. Então um era franzino e o outro era definhando. Então com esses dois nomes não ia muito longe mesmo a história desses dois, numa cultura em que os nomes tinham assim um significado importante. Então o franzino e o definhado, com esses dois nomes não ia muito longe mesmo não, principalmente depois que se casaram, porque casamento é coisa séria, irmão. Casamento é coisa para varão forte, valoroso, não é para gente que está definhando, não, para gente vigoroso, porque senão não aguenta o casamento, Então só aí faz um adendozinho, Na nossa cultura, e principalmente na cultura oriental, poucas coisas são mais difíceis para uma mulher suportar que a situação de ter sido casada, tornar-se viúva e ficar sem filhos. Teve os seus filhos e ficar sem filhos. Pouca coisa era mais complicada do que isso. Difícil na sociedade em que viviam. Agora, a gente fala na cultura oriental, mas e na nossa cultura hoje? Pensa que situação difícil. Sai de uma terra para tentar coisa melhor, por exemplo, um novo momento na vida. Aí chega lá, o marido morre, mas tem dois filhos, homens, varões, Tudo bem que um está definhando e o outro, situação difícil, Tudo bem, mas passa um tempo, casam-se, não tem filhos ainda e morre os dois filhos. E agora ela e as duas noras lá nessa terra, lá em Moabe. Que situação complicada. Essa era a situação que Noemi e suas noras estavam vivendo, a Ruth e a Orfa estavam se consolando e se confortando mutuamente. Quando Noemi ouviu que o Senhor se lembrou do seu povo lá em Belém, dando-lhe pão ao seu povo, ela se dispôs a voltar para a sua terra. É o que a gente viu aí nos primeiros versos do capítulo 1. Se dispôs a voltar para Belém, sem esperar, contudo, que as suas duas noras fossem junto. Tanto é que agora a gente vai ler aqui, e o que compartilhei com os irmãos estão nos primeiros versos. Eu quero começar a ler agora a partir do verso 6 e fazer até o verso 18, é um pouco extensa, Mas você vai ver que Noemi vai chegar para as noras e vai falar assim para as duas: volta para a casa dos seus pais, volta para lá. Sabe por quê? Porque eu sou velha, eu não tenho mais como ter um marido, e mesmo que tivesse um marido agora, vocês iam esperar nascer as crianças, ter a idade para se casar com eles? Não, volta para a casa de vocês. Uma foi, a outra não. Mas o que todas elas não sabiam, principalmente Ruth e Noemi não sabia, é que Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. Nada acontece por acaso. Olha aí a partir do verso 6 do capítulo 1. Acompanhe a leitura, que é importante. Diz assim: então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras no lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos?
tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Que interessante, né? Noemi falando com Rute da atitude de Orfa, e ela diz: olha, voltou para a casa dela e para com os seus deuses. Olha que situação. E aí continua o verso 16: disse porém Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que declaração! Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Até aí, até o verso 18. Irmãos, a declaração de Rute para sua sogra Noemi, ela vem permeada de uma convivência que ela teve com a sua sogra, assim como Orfa, mas uma convivência que proporcionou transformação na vida de Rute, proporcionou uma diferença na vida de Rute. E a gente vê isso de uma maneira muito simples e gritante, tanto na vida de Rute como de Orfa. Orfa ouviu o que Noemi estava falando, chorou, não queria a princípio, Noemi insistiu, ela disse, tá bom, não disse, mas ela foi, a Bíblia diz que ela foi, né? E Noemi falou, volta para os seus deuses lá na sua terra, lá para Moab. E Rute também era alvo daquela mesma palavra, mas Rute não, Rute insistiu a continuar com a sua sogra, e ela foi tão direta no que ela tinha para dizer, e penso eu que Rute faz uma declaração ali, que não veio só dela, tanto é que Noemi nem mais veio a questionar, veio a perguntar, veio a de novo, né, tentar convencer a sogra dela, né, a nora dela, de que ela deveria voltar como Orfa fez. Não, nem isso ela fez mais. Ela viu que não tinha, estava resolvida de fato a acompanhá-la, e aí ficou quieta. Que declaração tremenda. Como Rute foi alcançada por esse tempo em que passou junto com a sua sogra. A diferença que Noemi fez na vida de Rute nesse tempo que elas conviveram. Noemi não tinha a noção, e nem mesmo Rute, de que Deus estava trabalhando em favor dela e também de Rute, porque através de Rute Deus ia restituir na vida de Noemi e na vida de Rute aquilo que havia sido perdido. Uma vida que talvez um momento em que na vida delas pudessem estar sem muita esperança, pudesse estar uma ali apegada à outra agora, voltando para Belém. E aí nós vamos ver aquilo que as mulheres de Belém, quando viram Noemi voltando, só ela e Rute, né, as mulheres ali teceram um comentário, e aí Noemi vai falar, não sou mais essa não, né, agora pode me chamar de Mara, porque eu estou, né, em amargura, né? E que situação, talvez não tinham a expectativa ou o vislumbre de como ia ser isso. Rute então e Rute tinha consciência disso. Rute tinha consciência disso, de que a história das duas podia não terminar muito bem, porque elas sabiam de como era aquela sociedade, aquele tempo em que elas viviam.
Mas o que elas não sabiam também, é o que eu e você muitas vezes não sabemos, que o Senhor, ou não nos atentamos, que o Senhor está trabalhando, que nada acontece por acaso, principalmente na vida daquele que professa a fé em Cristo Jesus. Nada acontece por acaso. A gente pode não entender. Agora, depois nós vamos pensar, talvez hoje nós não teremos tempo para isso, mas nós vamos pensar em alguns posicionamentos que nós devemos tomar para que de fato seja manifesto na nossa vida, não que esteja em nós, na nossa pessoa, né? Mas nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar parados diante das circunstâncias que querem te neutralizar, diante das notícias que chegam para você, diante dos diagnósticos que chegam para você. A gente não pode ficar neutralizado. Ouviu que o Senhor estava agora, né, que voltou a ter pão na casa do pão, que o Senhor agora abençoou ali o seu povo. Ouviu disto, correu para o lugar de onde jamais deveria ter saído. Agora volta sem muita esperança, sem muita expectativa. Deus estava trabalhando. Olha o verso 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, toda a cidade se comoveu e as mulheres diziam, porque os homens estavam trabalhando, e as mulheres trabalhando em casa, trabalhando na cidade. E as mulheres então disseram aí, né? Comoveu-se por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Verso 20, porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. A vida de Noemi tinha mudado de agradável, que é o significado do seu nome, de agradável para amarga, para vazia, não é? Tinha mudado completamente. Noemi é agradável, bela, o significado do nome. Mas Deus reverteria essa situação. Deus reverteria o processo e restauraria Noemi e Rute. Só que elas até agora não sabiam. Eu e você conhecemos a história. Eu e você sabemos o desfecho da história. Aliás, conhecer a história, as histórias bíblicas, conhecer a palavra de Deus, tem implicação na minha vida hoje. Tem implicação no que eu estou vivendo hoje. E porque eu sei que o Deus que nós servimos, que você também sabe que o Deus que nós servimos é um Deus que cuida, um Deus que tem o melhor para as nossas vidas, e isto nos faz posicionar hoje de uma maneira diferente. Isso nos faz nos posicionar hoje não como quem não tem um Deus, o único e verdadeiro Deus, como quem está desamparado, como quem está perdido, como um cego no tiroteio, em meio a um tiroteio. Não. Nós, por conhecer a palavra, por se relacionar com esse Deus, nós sabemos em quem temos crido. E aí, querido, a minha posição, o meu posicionamento, o nosso posicionamento é diferente. Nós não nos posicionamos segundo as nossas limitações, ou pelo que nós podemos fazer, mas sabemos que existe um único e verdadeiro Deus, o Deus que nós professamos a nossa fé na pessoa do Filho, que através do Espírito nos capacita para vencer a cada novo dia, nele, porque é nele que nós temos a vitória. Então, para todas as circunstâncias da vida do ser humano, para todas elas, se não for reportadas na pessoa que pode resolver e transformar, Cristo, se Rute tivesse tomado a atitude que Orfa tomou, e tivesse então voltado e seguido aquilo que Noemi estava dizendo para fazer, para voltar, porque Noemi sabia o futuro, imaginava qual seria o seu futuro, não teria futuro, então não queria isso para suas noras. Eu e você muitas vezes nós dizemos coisas para aqueles que estão ao nosso redor, falou, vai você, faz isso você, porque deixa eu quietinho aqui. Se Rute tivesse tomado o mesmo posicionamento,
de Orfa, hoje nós não estaríamos meditando nesse livro, hoje nós não teríamos esta declaração tão linda que ela fez no verso 16, hoje nós não seríamos edificados pelo Senhor e não teríamos mais desta história bíblica linda na palavra de Deus. Ruth não teria sido alcançada, não sabemos qual foi o futuro de Orfa, a Bíblia não diz, não sei, mas o futuro daquele que espera no Senhor, daquele que toma o posicionamento como Ruth tomou, de dizer a Noemi o que ela disse no verso 16: o teu Deus será o meu Deus, e esta frase fez toda a diferença. Não sei se Ruth tinha a dimensão do que seria isso, não sei, mas que ela disse, e a sua vida, ela se posicionou nisso, pelo menos no que a Bíblia nos ensina, pelo menos no que a Bíblia diz, e tanto é que Ruth fez história, e nós já falamos sobre isso e vamos falar um pouco mais. Por isso, conhecer, isso tem que ter implicação no meu posicionamento, no seu posicionamento, porque quanto mais eu conheço, mais estou sensível e mais eu obedeço, porque sei que Ele tem o melhor para a minha vida, diante das circunstâncias da vida. É por isso que o crente, o que nasceu de novo, não se desespera. É por isso que o casal crente que professa a fé em Cristo Jesus pode passar por circunstâncias difíceis, mas não considera a separação, não entende separação, não entende o divórcio como opção. É por isso que o que nasceu de novo pode estar passando por uma situação financeira, uma situação profissional difícil, mas continua servindo a esse Deus. Não é como aqueles e muitos, e que não sejamos nós estes, que diante de algumas circunstâncias da vida a gente se afasta do Senhor e começa, olha como é importante o congregar, começa deixando de congregar, as coisas começam a vir e começa a deixar de congregar, começa assim, depois vai se esfriando, e aí quando vê, já não tem mais forças para buscar ao Senhor, para estar na presença do Senhor, porque já não consegue mais ouvi-lo, porque é Ele que vai colocar esse desejo, tem colocado na minha vida e na sua vida através do Espírito, sensíveis num relacionamento com o Senhor, que é impulsionado por Ele mesmo. Deus tornaria a amargura em algo agradável, o vazio voltaria a ser plenitude, mas elas não sabiam. Eu estou dizendo isso porque diante de algumas circunstâncias na nossa vida, a gente precisa se lembrar disso. A gente precisa se lembrar que o nosso Deus é o Deus que pode mudar e transformar toda e qualquer. Nós acabamos de cantar isso. Deus no impossível, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. É maravilhoso e tremendo servir ao Senhor, porque mesmo quando nós não temos condições humanas nenhuma, nem sequer de ouvir, quando nós queremos ficar dentro do nosso quarto com a janela fechada, a porta fechada, tudo escuro e debaixo de um edredom, debaixo de um cobertor, e por mais que a gente venha a ficar assim por um tempo, no tempo de Deus, porque Deus não chega tarde, Deus chega sempre na hora certa, no tempo dele, de alguma maneira, Ele vai e te tira daquele lugar. Ele te tira daquele lugar. Ele te faz lembrar de algo. Ele sussurra no teu ouvido. Ele usa alguém. Ele sopra sobre a sua vida. Mas Ele te tira daquele lugar. Porque a tua história continua. A tua história continua. E não são coisas fracionadas ao longo da caminhada. Porque se nós fôssemos analisar a vitória ou servir um Deus vitorioso e basear a nossa profissão de fé de que Deus é um Deus vitorioso em momentos
fracionados da história, em muitos desses momentos, teríamos que dizer que Deus não era um Deus vitorioso. É o que diz a história, é o que diz a palavra de Deus, é o que a palavra nós vamos vendo. Momentos difíceis para com o povo de Israel. Nós estudamos Juízes, o ciclo de Juízes, há pouco tempo. O povo de Israel, o posicionamento desse povo diante de tudo que o Senhor falava, que esse amor que envolvia, que atraía o seu povo, cuidado do seu povo, de Deus para com o seu povo. Então isso também tem que servir para mim e para você. Houve fome, saiu de Belém, foi para Moabe, lá morre o marido, depois os filhos se casam, morre os 2 filhos, fica só as 2, as 3, aí órfã volta, fica só as 2, uma consolando a outra, sem saber o que seria. Mas a história diz que Deus estava trabalhando. Meu irmão, eu não sei qual tempo que você está vivendo, eu não sei qual momento que você possa estar vivendo, mas Deus está trabalhando a seu favor. Deus tem o melhor para você. Isso não é para massagear o teu ego, isto é uma realidade bíblica. E talvez o teu melhor não seja o melhor de Deus, entende? Talvez nós, por não estarmos buscando, por não estarmos num relacionamento como deveríamos, por não estar sensíveis, por não estar com o nosso foco no Senhor, na sua palavra, nas coisas dele, nas coisas espirituais, talvez nós fantasiamos coisas, desejamos outras, queremos outras coisas. Mas Deus tem o melhor para mim e para você. E o melhor de Deus para nós não é o que o mundo diz que é melhor, é o que Deus diz, a sua palavra diz que é melhor, que é completamente diferente do que o Senhor está dizendo que é melhor, que é o oposto do que o mundo diz. A palavra de Deus, os conceitos e princípios dessa palavra é completamente diferente dos conceitos do mundo. Então muitas vezes o povo de Deus olha para o melhor de Deus, desprezando, porque põe como referencial o que o mundo está dizendo que é melhor. Olha para o que Deus tem dado e despreza, talvez não em palavras, mas em atitudes. Olha isso em tudo, não só de posses, não só de bens, mas de pessoas que o Senhor coloca do nosso lado, no nosso redor. Estou falando de relacionamento conjugal, estou falando de filhos, estou falando de família, estou falando de tantas coisas. De posses também, de tantas coisas, tantas outras coisas. Deus está trabalhando a nosso favor. Deus é o Deus que é Senhor da história. Deus não é pego de surpresa, Deus não tem plano B. Ele te ama e Ele tem o melhor para você. Não existe melhor do ponto de vista bíblico do Senhor, do ponto de vista de Deus, não existe o melhor sem estar em Jesus Cristo. Sem estar em Cristo Jesus não existe o melhor. Sem relacionamento com o Senhor Jesus não existe o melhor. E quanto mais eu me relaciono, isso não está baseado no ser humano, ou seja, é o ser humano que vai determinar a bênção de Deus na nossa vida, não é isto. Mas quanto mais eu me relaciono, mais eu busco, mais eu tenho desejo de buscar, e esse desejo vem do Senhor na minha vida, mais eu estou sensível. Entende? Mais eu estou sensível, eu estou pensando nessas coisas. Por isso que Paulo fala, pensa mesmo nessas coisas. Qual será que foi a visão de Orfa em relação a Noemi? Qual será que era o ponto de vista de Ruth em relação à sua sogra? Talvez a maneira como ambas olhavam para Noemi determinou em que uma com ela continuou e a outra para o seu povo voltou e para com os seus deuses voltou. Entende, irmãos? Que o Senhor nos dê a graça de viver a cada dia na presença dEle, entendendo que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Nós continuamos na próxima quinta-feira falando sobre isso. De que maneira nós vemos que Deus continua trabalhando a nosso favor nesse livro, nessa história. Nós vamos ver isso na próxima quinta-feira, se o Senhor permitir, no capítulo 2, a partir do capítulo 2, no verso 1, 2 e 3. De que maneira que Deus estava trabalhando? Noemi e Ruth não sabiam. De que maneira que Deus estava trabalhando em meio àquela situação toda? Por que Deus permitiu que Noemi ouviu de que o Senhor estava favorecendo o seu povo e ela volta para Belém?
E ali ela chega exatamente como nós lemos aqui no verso, deixa eu achar o verso agora que ele sumiu, que é aqui o verso 22, chega no princípio da cega da cevada. Coincidência, né? Chega no princípio da cevada. Será que é coincidência? De que maneira que nós vemos isso nesta história, na história de Ruth? Na próxima quinta-feira, se o Senhor permitir, a gente continua. Que Deus nos dê a graça de jamais esquecer. E eu sei que falar é fácil quando tudo vai bem, tudo está caminhando legal. Mas que Deus nos dê a graça, que eu e você, com os nossos olhos no Senhor, creia e não haja sombra de dúvida: o Senhor está trabalhando em teu favor. Então creia, porque Ele é poderoso para mudar. E se tem algo que você pode fazer, é dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, eu só quero ser obediente ao Senhor. Eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor está trabalhando em meu favor? A situação está assim? Eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Por mais que eu não esteja entendendo, eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa noite tão abençoada na Tua presença. Deus, louvado, exaltado seja o Teu nome mesmo. O Senhor nos conhece no particular, e o Senhor sabe o quanto nós somos pequenos, e o quanto, Deus, tantas coisas passam pela nossa mente, diante das circunstâncias dessa vida. Mas, Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor, e nós, para dizermos isso, Deus, só impulsionados pelo Teu Espírito Santo mesmo, que já fez a obra na nossa vida e nos levou ao arrependimento e confissão de pecados e receber ao Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Portanto, Pai, nesta hora, através do Teu Filho amado Jesus Cristo, sendo conduzidos pelo Teu Espírito Santo, sonda as nossas vidas, Paizinho, sonda-nos nessa noite, Pai, a circunstância que cada qual tem passado, quer seja na vida pessoal, na vida conjugal, nos relacionamentos, Pai bendito, nas coisas do dia a dia, Senhor. Oh Deus bendito, sonda cada vida, nos planos, nos propósitos, Pai, na vida financeira, na vida material. Sonda, Pai bendito, e que o Teu Espírito Santo nos venha a sacar destas coisas, para que os nossos olhos estejam olhando para o Senhor, que é o único que pode transformar a situação e entrar com provisão, e fazer com que aquilo que era amargura se torne, Deus, doce, se torne restauração, se torne restituição, Pai bendito. Assim como nós temos visto e estudado na Tua palavra as quintas-feiras que o Senhor tem nos permitido. Obrigado pela Tua porção nessa noite nas nossas vidas, que ela seja trabalhada pelo Teu Espírito, a semente da Tua palavra, e ela venha a ser vivida nas nossas vidas em posicionamento, guiados por Ti mesmo. Dependemos totalmente de Ti. Oramos, Pai, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo.